Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando no homem segundo o coração de Deus, Davi. E hoje nós vamos continuar falando em 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 5 a 30. E hoje nós vamos falar sobre a inveja e o ciúme, a deformação da alma. O que é ter um olhar invejoso? 1 Samuel 18, 8 e 9 diz assim: Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja, ciúme para Davi. Um filósofo do século XVI chamou esse sentimento de ciúme e inveja a deformação da alma. Já em Cantares, capítulo 8, versículo 6, o livro de Cantares declara que ele é duro como a sepultura. Outros chamam de monstro de olho verde. Quem manda alguns para a prisão e outros para a insanidade. Trata-se da inveja. Em contraste, então, absoluto com o alto sacrifício e a lealdade solene de Jonatas, Saul via Davi como uma grande ameaça. A admiração do povo por Davi plantou uma semente de inveja em Saul que se expressaria por um duradouro desejo de vingança. Movido então pela inveja, Saul enviou Davi para guerrear com o exército. O rei esperava que o jovem morresse no campo de batalha. Mas em 1 Samuel 18, de 15 a 16, vemos que a eficiência desse jovem Davi trouxe então isso tudo para o coração de Saul, pois ele executava as missões de forma eficiente e extraordinária. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Davi. Infelizmente, para Davi, o povo o amava, talvez até demais. Quando ele retornava das batalhas, as mulheres de Israel cantavam em sua homenagem: Saul matou milhares e Davi milhares de milhares. Um homem como Saul podia ter ficado feliz com Davi, mas ele não era esse tipo de homem. Aquelas palavras o irritavam e ele entendeu que era apenas uma questão de tempo para Davi tomar o seu reinado. Então, no dia seguinte, Saul tentou matar Davi. Enquanto o arpista tocava para o seu senhor, Saul atirou uma lança em tentativa de imobilizar Davi na parede. Mas este se esquivou dos ataques do rei por 2 vezes. Temeroso, Saul então mandou Davi comandar 1000 tropas. O rei com certeza esperava que Davi fosse morto mais uma vez. Porém, Davi apenas obtinha mais sucesso porque a palavra de Deus diz em 1 Samuel 18:14, porque o Senhor estava com ele. A cada vitória, Saul odiava e temia Davi ainda mais. A unção já tinha sido dada a Davi. A unção estava em suas mãos. O Senhor já o tinha ungido. A palavra hebraica para esse tipo de raiva que Saul sentia é sharar, que significa queimar, arder de raiva, estar irado, indignado, invejar.
Ao contrário de alguns dos seus sinônimos, xará aponta para o calor da raiva, logo após ela ter sido inflamada. Tal palavra, então, traz essa explosão de raiva na vida da pessoa. Antes de qualquer mecanismo de controle se manifestar, antes mesmo de um pensamento racional ser processado. Raramente podemos colher algo de aproveitável no momento em que temos explosões de raiva. As atitudes e palavras que acompanham a inflamação da raiva são quase sempre lamentáveis. Instantes como os que Xará descreve são exatamente a razão por que nunca devemos começar um dia sem orar para sermos cheios do Espírito Santo. Por meio da vida de Saul, nós temos um retrato de como a nossa vida poderia ser caso o Espírito Santo se afastasse ou fosse apagado de nós. O rei tinha muitos sentimentos em relação a Davi, mas o predominante era a inveja. Poucas experiências são mais infelizes do que ser alvo da inveja de alguém. Talvez a única coisa pior que isso é ser aquele ou aquela em que esse sentimento arde. 2 homens pagarão um terrível preço pela inveja de Saul. Veremos alguns dos sofrimentos que esse sentimento introduziu na vida de Saul e também de Davi. Será que alguma vez a inveja ou o ciúme é uma reação adequada? Tal sentimento semeia o bem em vez do mal? Acredito que não. De acordo com 2 Coríntios 11:2, existe um tipo certo de ciúme. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O texto, exceto de Êxodo, lá 20, versículo 5, conta-nos que o próprio Deus ele é zeloso. Não te prostrarás diante deles, nem te prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso. Observe que o sentimento que o Altíssimo tem pelo seu povo é de zelo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Você consegue ver o zelo divino como uma espécie de ciúme? Existe uma grande diferença entre ter ciúme de alguém e ter zelo por alguém. Ter ciúmes de alguém é um desejo egoísta, e isso é motivado pela inveja. Ter zelo por alguém é um sentimento altruísta pela pessoa, um desejo que ela tenha o melhor e seja melhor, e o que motiva o zelo é o amor. Note, o que motiva o ciúme é a inveja, e o que motiva o zelo é o amor. O Senhor, Ele é zeloso para o nosso bem e para que o conheçamos verdadeiramente. Ele zela por nós no sentido de nos abençoar, de nos afastar do mal e para nos preparar para o dia do nosso casamento, do noivo com a igreja. O zelo por alguém vem de Deus, mas o ciúme vem do inimigo. Em 1 Samuel 18, vemos um retrato terrível, repugnante do que o ciúme pode fazer no coração de um homem. Saul havia prometido a própria filha para o homem que derrotasse Golias. Então ofereceu a filha mais velha, Merabe, a Davi. Se Davi estivesse interessado em ascensão social, com certeza teria aproveitado essa chance, mas ele declinou da proposta. Então Saul deu Merabe a outro homem. Por outro lado, a segunda filha de Saul, Mical, era apaixonada por Davi. Por isso o rei arquitetou um plano. Ele imaginou que ela poderia ser um modo de laçar Davi. Possivelmente ele achava que os filisteus teriam mais vontade de matá-lo caso ele fosse genro do rei de Israel. Saul então oferece Mical em casamento a Davi, mas Davi não tinha dote, então Saul levou sua maquinação mais adiante. 1 Samuel 18, 25 diz assim: Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios dos filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus.
Então, o nosso Davi se casou. Sabemos pouco acerca de Mical, mas Saul considerava o casamento um meio para destruir Davi. Você consegue imaginar a maldade no coração de um homem que usa sua própria filha como isca de vingança pessoal? Saul certamente esperava que Mical representasse a morte de Davi. Mas o pastor de ovelhas possuía algo maior do que altas expectativas. Ele possuía um Deus Altíssimo. O Deus de longe e o Deus de perto, perto no coração. Louvado e engrandecido seja o seu nome para sempre. Sei que Deus é um Deus zeloso e zeloso em nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Por seu amor, fiel e zeloso, nós devemos agradecer. Que Deus nos livre de termos um coração cheio de inveja e de ciúme, mas que o amor de Deus encontre morada em nossos corações. Que o Senhor te abençoe e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus te abençoe e até lá!